Bom dia! Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor deu a nós, entregou a nós, nos presenteou. Então nós recebemos esse dia com muita alegria, nós recebemos esse dia para vivê-lo na presença do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, sim, nós vamos nos alegrar nele. Bom dia, Sol, querida amiga. Bom dia, Keia, queridona. Bom dia, Amandinha. Deus abençoe a nossa terça-feira. Deus abençoe o dia de hoje, que o Senhor possa nos dirigir, nos orientar e nos direcionar. Vamos orar. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos orar, entregar este devocional ao Senhor, pedir para que Ele nos... Eita, gente, peraí. Aí. Pedir para Ele nos direcionar, para Ele falar conosco. Nós estamos nessa nova temporada olhando para o Deus do impossível e observando como o Deus do impossível trabalha, né? Como que o Deus do impossível trabalha. Ontem nós entendemos que o Deus do impossível, muitas vezes ele nos chama para viver com ele, para passar com ele o impossível, e ele diz assim: nessa situação em que você está passando, eu digo que o milagre é você. Tem momentos em que o Senhor não altera a circunstância, mas o impossível é nós vencermos aquela situação e permanecermos firme com a nossa saúde mental, firme na nossa fé, firme na nossa esperança, firme nos nossos sonhos. Há momento em que o Deus do impossível nos chama para passear com Ele em certas situações, em que Ele diz: hoje, nessa situação, o milagre é você. Bom dia, Ingrid e Dani, bom dia. Então nós olhamos entendemos, né, como Deus do impossível trabalha. E ele também, porque assim, né, às vezes, vamos orar, senão eu vou começar a falar daqui a pouco, meia hora a gente não orou, e orar é muito importante antes de começar a repartir a palavra. Então oremos. Pai, te dou graça por esta manhã, porque o Senhor nos deu a honra de refletir na tua palavra, olhando para o Deus do impossível. Nós queremos caminhar pelas escrituras, Pai, observando como o Deus do impossível age, como é a forma, minimamente, porque jamais iremos compreender o Senhor na sua totalidade, mas vamos entender o que as escrituras nos revela de como o Deus do impossível age. E ontem nós tivemos uma compreensão, Pai, que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, e que há caminhos que a gente não entende, há caminhos que nós não compreendemos, porém, Senhor, nós cremos que o Senhor continua no controle, e há situações em que o Deus do impossível nos chama a viver, que o milagre somos nós, a circunstância não altera, mas nós internamente somos modificados, e o maior milagre é vencermos, Pai, permanecendo firme, permanecendo inabalável. Hoje o Senhor está nos chamando para olhar, Senhor amado, para uma jornada, quando o Senhor quer se manifestar. Qual é o primeiro passo? Como o Senhor faz quando o Senhor quer operar em nós? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento para compreender a forma como o Senhor está nos chamando a viver o impossível. Muitas vezes nós não vivemos ou interrompemos o processo porque não compreendemos, Pai, porque não aceitamos, porque nos confundimos, nos desesperamos. Mas hoje, Senhor, nessa temporada que começou ontem, nós queremos te pedir que o Senhor amplie o nosso entendimento, porque nós queremos andar também com Deus do impossível. Nós queremos ter experiências impossíveis, Pai. Nós queremos ter experiências improváveis, e para isso nós precisamos estar totalmente inclinado à forma operante
perseverante do Senhor, porque para viver o impossível nunca será confortável aos nossos olhos, nunca será humanamente confortável, porque o Senhor nos confunde, porque o Senhor vai para caminhos desconhecidos, e na nossa humanidade muitas vezes nós nos abalamos, nós ficamos preocupados, desestabilizados. Mas neste devocional, Pai, eu quero te pedir clareza para caminhar contigo nessa jornada. Eu quero te pedir paz interior, a paz que excede o entendimento, a paz, Senhor, que não vai de encontro ao raciocínio, porque há momentos que nós nos encontramos em paz, mas ao olharmos a situação, ao analisarmos a situação, o nosso coração fica temorizado. Mas a tua paz, a paz que excede, ele vai além do raciocínio humano. É essa paz que nós precisamos para caminhar contigo nessa jornada do impossível. Então hoje eu quero te pedir, Pai, neste devocional, que enquanto nós estivermos compartilhando e refletindo sobre a tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a enxergar de uma nova ótica. Eu quero te pedir que o Senhor venha curar os nossos corações, porque há pessoas, Pai, que ouviram muito nãos, que foram decepcionadas, e que hoje, só de pensar, Pai, e quando ameaça vir, às vezes uma dificuldade, um não, uma escassez, ela se desestabiliza, porque a memória dela, Pai, é sempre de frustração. Mas ajuda-nos a lembrar que houve momentos na nossa vida que nós passamos a dor sozinhos, nós passamos a nossa dor, Senhor, tentando colocar a nossa força, empregar a nossa força, mas agora nós vamos percorrer um caminho do impossível, confiando que o Senhor está no controle, confiando que o Senhor está na direção, e isso muda tudo. Então abre os nossos olhos para que possamos ter esse entendimento, coloca paz no nosso coração e o desejo de caminhar contigo nessa jornada. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, entregando cada uma de nós no teu altar, pedindo para que o Senhor trabalhe em cada uma de nós, Pai, para que possamos viver o impossível do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus! Bom dia, Ale, bom dia, Kátia, bom dia, Sheilinha, Ruth e Iogo, bom dia, pessoal. Como eu estava dizendo, nós estamos aí percorrendo a uma jornada onde nós vamos caminhar com Deus, caminhar com o Deus do impossível. E é uma coisa que a gente precisa entender, né? Quando eu escolho, porque é uma escolha, né? A gente tem que entender que é uma escolha. Eu aceito, Senhor, caminhar. É muito mais fácil quando nós racionalmente escolhemos, sabe? Senhor, eu aceito caminhar com o Deus do impossível. Tudo que é imposto, né? Quando a gente aceita, quando a gente tem uma percepção que aquilo foi imposto, que aquilo foi... Eu não atendi a luz, mas tá bom, né? Quando nós temos a percepção que algo foi imposto, quando nós temos a percepção que nós não temos escolha, a situação fica muito mais difícil, né? A situação fica muito mais difícil. Tudo aquilo que é contra a minha vontade tem uma resistência natural. Quando eu me rendo, né, e falo assim, eu aceito, eu quero andar contigo cognitivamente, tudo muda. Né? Eu olho para a situação e falo assim, não, eu tô nessa situação, mas eu aceito a situação, né? Eu aceito estar com o Senhor. Não é aceitar a situação pelo comodismo, é aceitar passar com o Senhor por essa situação. Tudo é diferente. Pensa comigo, tem situações que a gente resiste. Eu não quero passar por isso, eu não aceito passar por isso. E tem horas que quando a gente cede e fala assim, Senhor, eu vou passar contigo, só me dá força. Você entende como tudo muda? Né? Senhor, me dá força para passar contigo. Então, nós queremos viver o milagre, nós queremos viver o impossível, nós queremos ver a mão do Senhor agindo nas nossas vidas, mas nós somos resistentes em passar pelo caminho do impossível, o que é incongruente, né? Não faz sentido. Ou eu bem quero viver o milagre, ou eu não quero viver o milagre. Então, para viver o milagre, então vamos lá, para viver o milagre, eu preciso aceitar passar pelo caminho do impossível.
O caminho do impossível, caminhar com Deus do impossível, é Ele nos levar. Imagina você pegando na mão de alguém e essa pessoa te levando para os caminhos mais desconhecidos. Eu nunca conheci, eu nunca passei por aqui, mas é alguém que pegou na sua mão e te levou para este caminho. Você vai ver coisas que você nunca imaginou ver. Você vai viver coisas que você nunca imaginou viver. Mas em todo tempo você tem que dizer assim: eu aceito esse desafio, Senhor, de passar por esses caminhos desconhecidos. Quando a gente muda a nossa mentalidade, né? Quando a gente renova a nossa mente, as coisas começam a ficar mais fáceis de lidar. Porque eu não estou rígido diante da situação. Eu não estou sendo castigado nessa situação. Eu escolhi, eu quero viver uma experiência nova com o Senhor. Então, quando eu dobro o meu joelho, por mais que eu esteja... sabe, assim, tipo, por mais que eu esteja preocupada, por mais que eu esteja, às vezes, triste, a minha oração é: Senhor, eu aceito passar por esse caminho com o Senhor, porque ainda que os meus olhos não vejam, ainda que eu não enxergue, eu sei que o Deus do impossível está segurando em minhas mãos, e como o Senhor está segurando nas minhas mãos, vai acontecer o improvável, aquilo que os meus olhos não conseguem enxergar, o Senhor vai me levar para esse caminho. Eu nunca passei por esse caminho, então eu não sei o que tem lá, mas eu sei que todos os caminhos do Senhor são bons, e é o que nós falamos ontem, né? Os caminhos do Senhor são maiores do que o meu. Então a primeira coisa que nós temos que entender é: quando nós aceitamos segurar na mão do Deus do impossível, caminhar com Ele, há momentos em que Ele vai nos fazer passar que tá muito complicado, que tá muito difícil, porém, Ele vai falar assim: neste caso, tá? Não são todos os casos, mas há momentos, porque tudo é uma fase, a gente passa, né? Ninguém fica em lugar nenhum aqui. Com o Senhor, ninguém fica em lugar nenhum. Você segura na mão dele e você vai andando. Aí ele fala assim, ó, nessa fase, daqui a aqui, não vai ter mudança de cenário. Daqui a aqui, o milagre vai ser você. Isso é extraordinário quando a gente entende, né? Ó, esse cenário aqui eu não vou mexer. As coisas continuarão como estão. Então, dentro desse cenário, o milagre é você. É você conseguir acordar, é você conseguir sorrir, é você conseguir louvar, é você conseguir orar, é você conseguir permanecer fiel, é você conseguir fazer essa oração. Hoje, Senhor, eu estou numa situação muito difícil, mas eu aceito passar nesse caminho com o Senhor. É ter amor em caminhar, é entender que Ele está segurando na sua mão. O impossível vai ser você permanecer em fé. Por que impossível? Porque a maioria das pessoas desistiriam. Aqueles que não entendem que estão caminhando com Deus do impossível, eles abririam mão. Mas nós, como entendemos e aceitamos esse caminho, nós permanecemos firmes. Então, o primeiro milagre é nós permanecermos de pé, permanecendo com saúde emocional, com saúde física, porque tem situação que ela dá uma pressão e a gente dá uma adoecida, né? Dá aquela enxaqueca, dá aquela dor de barriga, dá aquela dor no corpo. Então, o milagre é eu permanecer ileso, né? É o que a palavra diz, você vai passar pelo fogo, mas ele não vai te atingir. Vai passar pelas águas, mas você não vai ser submergido por ela. Você vai atravessar. Entende? Então, esse é o milagre que o Senhor nos proporciona viver dentro de um cenário improvável. E isso é incrível, né? Isso é incrível. Você olhar para trás e falar assim, como eu consegui passar por isso? Aí o Senhor falou, é porque o milagre naquele momento era você. Eu escolhi não cuidar de nada, só cuidar de você. Quando a gente consegue entender que o Senhor escolheu centralizar em nós, né? Tipo assim, eu vou proteger você, eu vou cuidar de você. É um processo de amadurecimento. Nada vai sair, nada vai mudar. Mas você, quando você sair dessa situação, você vai estar melhor. E uma coisa que a gente entende, que a gente pode prestar atenção para saber se eu estou num deserto onde o Senhor escolheu fazer de mim o milagre da situação, ou se eu estou num caminho onde o Senhor não queria que eu fosse, por isso eu estou sofrendo. São duas coisas, né? Existem lugares que eu me encontro, que eu estou sofrendo, mas neste lugar eu me coloquei com as minhas decisões, com as minhas atitudes, com a desobediência. Eu não ouvi a voz do Senhor, o Senhor falou A, eu fiz B, e aí eu me coloquei numa situação de sofrimento, de dor,
Acontece. Então, como que eu vou saber se eu tô passando esse caminho com o Senhor ou se eu me coloquei nesse caminho? Com os frutos. Que frutos são esses? Os frutos que eu estou produzindo. O quanto isso está mexendo comigo favoravelmente ou desfavoravelmente. Se eu me vejo melhor, é uma jornada que o Senhor está segurando nas minhas mãos e dizendo: filha, esse processo, milagre é você. Eu estou tratando você. Eu quero te dar resistência, eu quero te dar maturidade. Então, eu estou me desenvolvendo. Se eu estou me desenvolvendo, é um deserto que o Senhor está passando comigo. Se eu estou me definhando, se eu estou retrocedendo, é porque possivelmente eu peguei um caminho em que não era para eu ter pego. E eu estou sofrendo, porque a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores. O que vem do Senhor, por mais desafiador que seja, ele vem para me melhorar. Ele não vem para subtrair absolutamente nada. Então, analisa a sua vida. Você está numa situação difícil? O que isso tem proporcionado para você? O quanto você tem crescido nesse processo? Então você olha para o seu dia e fala assim: o que esse dia acrescentou na minha vida? E aí você fala assim: ai, Fê, não está acrescentando não. Então chegou a hora de você mudar as suas decisões, mudar a sua atitude. E por mais que você tenha saído da rota por um ato de desobediência, a sua mudança de atitude vai te colocar no caminho correto. Então, isso é uma coisa que precisamos rever diariamente. Nossa, essa situação tá muito difícil, essa situação tá muito complicada, mas o que ela trouxe pra minha vida? Eu permaneci de joelho? Poxa, gente, permanecer de joelho num dia da angústia é algo que poucas pessoas conseguem. Ver o Senhor, o Deus do impossível, agindo em mim no dia da guerra é sim uma coisa milagrosa. Permanecer firme, não negar ao Senhor, né? A gente tá aí diante de um cenário tão difícil, né? Que Israel tem passado quantas vítimas dos dois lados, né? Dos dois lados há vítimas, pessoas que não queriam, não gostariam de estar nessa situação, não escolheram estar nessa situação, estão sofrendo. E vemos pessoas ali se prostrando diante do Senhor, né? E adorando e confiando na proteção do Senhor, mesmo num cenário improvável, né? Ali está o milagre. Você, como ser humano, conseguir se ajoelhar diante do Senhor, diante de um cenário tão caótico, tão dolorido, você falar assim: Senhor, o cenário tá contraditório, tá desesperador, mas o Senhor é o meu Deus, a minha fortaleza, o Senhor é em quem eu confio, no Senhor está a minha esperança. Aí, gente, está o milagre, porque de nós mesmos, nós desistimos, murmuramos, reclamamos, mas ao invés de pegar a nossa boca para amaldiçoar, quando a gente consegue abençoar, é um cenário que o Senhor está conosco. E aí nós vemos Abraão, né, sendo chamado para caminhar com o Deus do impossível. E aí eu quero que você leia lá comigo, lá em Gênesis 12, você vê que há um chamado de Abraão. É o Senhor convidando Abraão. Abraão, você está disposto a caminhar comigo dentro, eu quero realizar coisas na sua vida, mas para você caminhar, para você viver isso, você tem que aceitar caminhar comigo nessa jornada do impossível. Você topa? Você vê que o Senhor primeiro, ele nos convida. Quando eu disse, né, não é imposto, você vai viver sim, ele nos convida. E quando a gente diz sim com alegria o processo, não é que ele vai, não é que a gente não vai viver dificuldades, mas a gente entende que foi uma escolha, né? Não, eu escolhi caminhar com o Senhor, então eu vou permanecer firme. Aí o Senhor, lá no capítulo 12 de Gênesis, é o Senhor chamando Abraão. E aí o Senhor começa assim: então disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Então, quando o Senhor, ele nos chama para viver o impossível, a primeira coisa que ele nos pede é uma ação, uma atitude, né? Então ele falou assim para Abraão: sai.
Existem momentos na minha vida que eu preciso sair da zona de conforto, do conformismo. Eu preciso sair do lugar onde eu estou de paralisia. Às vezes paralisia emocional, às vezes paralisia espiritual, às vezes paralisia física. Às vezes o Senhor quer fazer movimentos geográficos, às vezes o Senhor quer fazer movimentos externos e internos, e às vezes o Senhor quer fazer movimentos espiritual. Então, o sair do Senhor, às vezes é geográfico. O Senhor está dizendo, este lugar que você está é adoecedor, este lugar que você está vai te trazer paralisia, este lugar que você está não vai estimular a sua fé, este lugar que você vai estar tá te deixando numa zona de conforto. Você precisa ter movimento na sua vida externo, de fé, passos, literalmente passos, para você crescer. E há momentos que o Senhor nos pede um movimento interno. Chegou a hora de você não se prostrar mais a essa dor. Chegou a hora de você não mais parar diante dessa dor. Tem dor que nos para. Tem sentimento que nos para, né? A procrastinação é uma coisa que nos para. A gente não consegue dar passos, porque você fica ali adiando, né? O medo nos paralisa, você fica ali, você fala, não consigo dar um passo mais. A insegurança nos paralisa, e há momentos que o Senhor fala assim, você tem que sair desse sentimento, você tem que ultrapassar esse sentimento. Tá com medo, vai com medo mesmo, tá inseguro, faz o que consegue, procrastinou, não, divide as tarefas, faz um pouco por dia, tem que sair deste lugar. E há momentos que o Senhor nos chama para sair do lugar espiritual, né? Daquele lugar espiritual. Às vezes a gente está estagnado no nosso conhecimento com o Senhor, e Ele nos chama para ir para um lugar mais profundo. Filha, vamos fazer o seguinte, mergulha um pouco mais, me conhece um pouco mais, aceite o desafio de andar comigo por fé. Aceite esse desafio, filha, de orar mais. No deserto a gente conhece o Senhor, né? Quando eu aceito pegar na mão do Senhor e caminhar com Ele nessa jornada do impossível, eu vou conhecer o Senhor de uma outra maneira. O povo de Israel, eles só viram sair água da rocha porque eles estavam no deserto. Eles só viram cair comida, veio comida do céu porque eles estavam no deserto. Eles só viram o mar se abrir porque eles estavam no deserto. Eles aceitaram quando o Senhor os chamou para ir para a terra prometida, eles aceitaram este convite, e ali, por mais que eles se perdiam de tempos em tempos, o Senhor se manifestava a eles. Na jornada do impossível, o Senhor se manifesta a nós. Ontem eu estava falando com a Kátia, né? Num cenário improvável, parece que nós não temos nada, né? Você olha assim, você fala assim, meu Deus, né? Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. E aí, eu falei assim pra ela, eu assisti um filme e eu vi aquele filme, né, Desafiando o Gigante, eu vi um personagem fazendo uma oração, e ele disse assim, Senhor, os meus sonhos eu entrego todos a Ti, não tem problema, se não for para eu não ter filhos, eu aceito, se não for para eu não ter isso, eu aceito, mas me dê alguma coisa, né? Me dê algo que alimente a minha esperança, que me dá ânimo, Senhor, para continuar. No deserto acontecia isso, o povo perdeu as suas referências, né? Porque eles saíram do lugar que eles conheciam, eles tiveram que passar para um lugar desconhecido, mas o Senhor sempre dava para eles alguma coisa, para que fosse nutrido a fé, o Senhor está comigo. Então, neste caminho do improvável, essa jornada do impossível, eu posso pedir para o Senhor alguma coisa, como aquele povo, né? Eita voz, peraí. Como o povo não tem água, Senhor, né? E aí Moisés falava, Senhor, precisamos de água, Senhor, precisamos do cuidado. Então o Senhor sempre vai entregar alguma coisa para nos confortar, sabe, no caminho dos desertos, mas é necessário sair. Você vê que é necessário, quando o Senhor chama alguém para viver o impossível, Ele sempre pede para que essa pessoa se mova. É necessário um movimento, uma ação. O Senhor não age na estagnação. O Senhor não vai agir no comodismo. O Senhor não vai agir na minha paralisia. Eu preciso ter uma atitude. Eu preciso entregar alguma coisa ao Senhor em fé, um passo de fé, sabe? E aí você vai perguntar ao Senhor qual é o passo que Ele quer que você dê.
para que você esteja em movimento, ou talvez você já sabe e você já tá nesse movimento com o Senhor, né? Então é sair do conhecido, sair do padrão, sair da zona de conforto, sair do lugar familiar para ir para o lugar que o Senhor vai nos mostrar. Olha o que ele fala aqui: saia da sua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. O primeiro movimento que nós fazemos é sair, e nós nunca sabemos exatamente para onde nós estamos indo quando o Senhor nos chama. Ele diz assim, ó: sai e que eu lhe mostrarei. No caminho eu vou te coordenando e vou te mostrando para onde você tem que ir. É no caminho. Sabe qual é o nosso problema? A gente não se move porque a gente não sabe para onde ir, né? Então assim, mas eu vou fazer o quê? Mas o Senhor quer o quê? Mas eu vou pra onde? Mas eu não sou capaz, mas eu não consigo. E a gente fica olhando lá na frente, querendo deduzir o que o Senhor vai fazer, que é a tal da ansiedade, né? A gente vai lá pro futuro e fica colocando vários impedimentos para não sair do hoje. Então o Senhor, ele olha para Abraão e fala assim: não vou te revelar todo o meu plano, não vou te dar todas as coordenadas. Hoje a minha ordem para você é só se mova. Sai do lugar que você está. E no caminho eu vou te mostrar para onde você tem que ir, né? A direção do Senhor para nós, gente, vem no caminho. Olha que interessante. A gente quer o mapa completo. Senhor, me dá o mapa, porque vai que o Senhor não fala, pelo menos eu já sei o que eu tenho que fazer, né? E o Senhor fala assim: não. Quando eu te chamo para caminhar comigo nessa jornada do impossível, eu vou segurar na sua mão. Algumas vezes eu vou estar em silêncio, mas eu vou estar segurando na sua mão. E você só precisa andar, porque eu vou te sinalizar qual é o caminho que você... O próximo passo. A jornada do impossível é a revelação diária, é o pão nosso de cada dia, né? Então, quando eu tô num cenário improvável, qual é a minha atitude? O que eu tenho que fazer? Todos os dias, dobrar o meu joelho e dizer: Deus, eu estou num cenário impossível, eu estou num cenário improvável, eu não sei o que eu vou fazer. O Senhor me dirige hoje, o Senhor me dá a direção hoje, no meio do dia, eu vou parar e falar assim: Senhor, que cenário improvável é esse? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Eu paralisei aqui, eu não sei o que fazer. Nós não devemos deixar para pedir ao Senhor a direção daqui uma semana. Percebeu que alguma coisa está ficando desconfortável? Já coloca diante do Senhor. Porque às vezes a situação nos incomoda e a gente paralisa, né? A gente para, igual a mulher de Ló, a gente para e fala assim: não tenho condições de andar, não tenho condições. Aí a gente olha para trás, quando olha para trás, paralisa. Daí quando você olha para trás e vê a dor que você passou e vê as coisas que você perdeu, você paralisa. Você não tem condições do movimento para frente, você não tem condições de ir para frente, você fica sempre preso no passado. Então todos os dias nós temos que pedir: Senhor, me desprende do passado, me desprende, eu não quero ficar neste lugar que eu estou, me dá um movimento espiritual. Às vezes o movimento é só espiritual, fisicamente as coisas não mudaram ainda, mas o milagre, ele acontece quando tem movimento espiritual, né? Isso é uma coisa muito interessante. Primeiro, o Senhor nos manda sair de um lugar, que pode ser geográfico, emocional ou espiritual. Nós temos que tomar uma atitude, é a primeira atitude. Só que o caminho, para quem aceita passar essa jornada com o Senhor, o caminho geralmente é um caminho espiritual, né? Você continua ali tendo atitudes espirituais a despeito do que você vê humanamente falando. Você não vê as coisas, você não tá vendo o movimento físico, mas no mundo espiritual tá acontecendo um milagre. Então o milagre acontece nas minhas atitudes espirituais. Eu não vejo, eu continuo orando, eu continuo fazendo propósito, eu continuo jejuando, eu continuo fazendo tudo o que eu tenho que fazer, eu não vejo, mas eu continuo fazendo porque eu continuo crendo. Eu estou passando eu estou andando por fé. Fé não é coisas que eu vejo, fé é coisas que eu creio. Então eu creio que eu estou me aproximando. Essa atitude me aproxima, né, do milagre. Essa situação me aproxima do milagre. Então eu creio que eu estou me aproximando, mesmo que o cenário me diga o contrário. Porque no impossível, as coisas elas tendem a piorar. Olha que boa notícia. Quando eu
estou segurando nas mãos do Senhor e estou passando pela jornada do impossível, as coisas elas tendem a piorar. Já viu alguém dizer, ou você mesmo já disse, assim, desde que eu comecei a orar, as coisas ficaram pior. Desde que eu comecei a fazer o devocional, as coisas ficaram pior, os ataques aumentaram. Eu comecei a fazer o propósito de madrugada, ficou pior, né? O cenário ele vai ficando pior. Parece que a gente ora para melhorar e parece que as coisas vão ficando pior, porque está sendo gerado no mundo espiritual. E aí no mundo natural as coisas começam a sair do lugar. Primeiro porque quando a gente vai arrumar a nossa casa, o nosso guarda-roupa, primeiro a gente desarruma, não é assim? Você vai arrumar o guarda-roupa, você tira tudo pra fora pra dobrar e colocar tudo organizado no lugar. Quando a gente está num processo onde o Senhor está reorganizando a nossa vida para nos levar para o milagre, Ele vai tirando coisas para fora. E parece que ficou antes de ficar arrumado, primeiro fica bagunçado. A casa é assim, você começa a limpar a casa, você tira tudo do lugar. Se alguém chega na sua casa no meio da faxina, a pessoa vai dizer assim, nossa, que bagunça. Aí você diz, estou fazendo uma faxina. Então parece que tá fora do lugar, mas você tá na verdade organizando, limpando o ambiente. Então quando você começa a orar e as coisas ficam mais apertadas, significa que tá tendo um movimento no mundo espiritual. E aí o mundo físico ele começa a ser movimentado de uma maneira que para os nossos olhos é um movimento desfavorável. E aí o Senhor dá essa ordem para Abraão e diz para ele que é para ele sair e faz uma promessa para Abraão. Ele fala assim, eu farei de você um grande povo, uma grande nação, né? Eu te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão tinha 75 anos quando essa promessa foi feita pelo Senhor. Olha só, 75 anos. E às vezes a gente, pessoas com 20 anos se acham velhas para viver certas coisas, 30 anos se acham velhas, 40 anos se acham velhas, 50 anos se acham velhas, 60 anos se acham velhas, 70 anos falam assim, não tem mais esperança para mim, porque a minha idade não vai mais me permitir viver isso. Mas o nosso Deus, ele vai sempre nos levar a caminhos que fazer coisas em pessoas que naturalmente não poderiam viver mais aquilo, né? Naturalmente nós não temos mais tempo para viver isso. Abraão deve ter pensado, Senhor, com 75 anos, eu vou sair por aí, né, sem um destino, não vou não, porque a minha idade já me pede mais segurança, eu vou ficar aqui perto da minha família mesmo, eu vou ficar quietinha aqui com essa idade, você acha que eu vou fazer, eu vou me movimentar, eu vou começar de novo nessa idade, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô velha para isso, e com essa idade eu vou fazer isso. O Senhor chamou Abraão com 75 anos e disse para ele, eu vou fazer de você uma nação. Através de você vai ter o extraordinário, através de você vai ser um milagre extraordinário que eu vou fazer, através de você, Abraão. Através de você eu vou fazer o improvável. Uma coisa que o nosso Senhor sempre faz, né? Ele sempre vai nos pegar circunstâncias. O nosso Senhor, ele sempre vai pegar circunstâncias mais improváveis para manifestar o seu poder. Na circunstância mais improvável, sabe? Você olha assim, você fala estéril. Você olha assim, você fala assim, eu não sou capaz. Você olha assim, você fala assim, não vai ter como. E o Senhor fala, é aí mesmo que eu vou escolher fazer o meu milagre. Porque é impossível. Se o cenário estiver muito redondinho e certinho, a gente não vai falar que foi o Senhor. As pessoas não dirão que foi o Senhor. Mas quando a gente pega uma pessoa com 75 anos e diz, eu vou fazer de você uma nação, um homem que não tinha filho, uma mulher que era estéril, aí é inquestionável, né? Aí quando as pessoas olhavam para Abraão assim, falavam assim, qual a chance, né? Imagina Abraão compartilhando essa promessa com as pessoas. Não, olha, o Senhor me disse que vai fazer do meu nome conhecido, eu vou ser uma grande nação. Imagina Abraão comentando isso com as pessoas sem ter um filho, né? As pessoas deveriam rir dele e falar assim, olha as ideias de Abraão, olha, você acha... E às vezes se você contar os seus sonhos para alguém pode rir de você. E falar assim, até parece que daí vai vir alguma coisa, até parece que ela vai conseguir isso. Mas o Senhor diz para nós, se nós nos
nos permitirmos, né? Pegar nas mãos do Senhor e caminhar essa jornada e sair deste lugar e fazer movimentos espirituais, nós vamos viver o extraordinário. Então, qual é o meu encorajamento para você? É que você diga: Senhor, eu estou parado em algum lugar, eu aceito caminhar contigo nessa jornada do impossível, eu aceito. Né? Primeiro é você falar com muita verdade: Senhor, eu aceito. Porque quando você estiver no dia desafiador, você vai reafirmar essa promessa: Senhor, eu continuo. As coisas estão difíceis, Senhor, mas eu aceitei andar contigo neste caminho do improvável. Eu aceitei, Senhor, e eu sei que o Senhor está segurando nas minhas mãos, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que eu não consiga enxergar o Senhor fazendo, eu continuo acreditando que o Senhor está nessa situação. Então é dizer sim para o Senhor: eu aceito. E a segunda coisa que eu encorajo você a fazer, depois de dizer o sim para o Senhor, me mostre qual é o meu primeiro movimento. O Senhor mostrou para Abraão: saia da sua casa, da sua parentela. O Senhor sempre vai nos dar o primeiro passo. Ele vai nos dizer qual é o primeiro passo que nós temos que dar. Não pergunte para o Senhor qual é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Pergunte para o Senhor qual é o passo de hoje. Sabe? Porque quando a gente quer olhar para o futuro, a gente se perde. Quando você está muito distraído, olhando para o além, uma pequena pedra te faz tropeçar. Quando você está olhando para onde você anda, você consegue levantar o seu pezinho e ultrapassar aquela pequena pedra, né? Você consegue, tem uma pedra aqui, não, sozinho eu consigo levantar meu pé e não tropeçar nela. Agora, quando você está olhando muito para frente, muito, sabe, avoado, muito procurando uma outra coisa, as pequenas coisas te fazem tropeçar. Então faz o seguinte: pede para o Senhor, para que Ele te mostre o que você precisa, de onde você precisa sair. Senhor, eu preciso sair de que lugar? É emocional? É geográfico? É espiritual? Qual é a primeira atitude que eu preciso ter? Porque eu quero viver o impossível. É desafiador viver o impossível, gente. Mas é incrível, né? É incrível você viver uma coisa que você jamais viveria sozinho. É incrível. É o Senhor pegando na nossa mão e dizendo: eu vou te levar em lugares que você nunca imaginou entrar. Vou te fazer viver coisas que você nunca imaginou viver. Você vai acessar coisas que você sozinho jamais conseguiria acessar. Mas, como é um lugar improvável, ninguém vai, né? Você fala assim: lá não vai ter. Porque tem pedras, porque tem rochas, porque tem montanhas, porque tem um mar, porque tem um fogo. Ninguém vai. E o Senhor fala: você quer saber o que tem do outro lado? É incrível, você quer? Quando eu falo quero, Senhor, aí eu tenho que entender que eu vou passar por lugares onde a maioria não passou, tá? Entenda isso. A gente tá, né, na nossa comunidade de fé, no mês da... se tu creres, verás a glória de Deus, né? Se tu creres, verás a glória de Deus. E a passagem que fala sobre isso é a morte de Lázaro, né? Lázaro morreu. Então, Lázaro ficou doente, a família toda sofreu, Lázaro morreu, Lázaro foi enterrado. Tudo isso eles tiveram que passar. E aparentemente fisicamente Jesus não estava ali. Né? Eles pediram para o Senhor, eles queriam ver a presença de Jesus. Jesus não chegou na hora que eles queriam, mas não significa que Jesus não estava lá. Tanto que Jesus sabia o que estava acontecendo. Quando Lázaro morreu, Jesus comentou com os discípulos: olha, o meu amigo morreu, meu amigo dorme, né? Então o Senhor, ele parecia que eles não estavam lá, mas ele estava sabendo o que estava acontecendo, estava acompanhando, né? Então, no processo do milagre, eu preciso entender que às vezes vai acontecer tudo o que eu não quero. Tanto que Marta e Maria falam: se o Senhor tivesse chegado na hora, nada disso teria acontecido. O cenário teria sido outro. Então, o sentimento de abandono, das coisas saíram do meu controle, eu não queria passar por isso, é um sentimento natural daquele que percorre o caminho do impossível. Então, a gente vê o milagre: nossa, Lázaro ressuscitou, que incrível! Mas e o que passou? Né? Tem que passar a dor, tem que ter o choro, tem que ter... porque é o caminho, né?
Não tem como ter ressurreição se não tiver morte. Não tem como ter cura se não tiver enfermidade. Não tem como ter portas abertas antes da porta fechada. Entende? Não tem como. É que a gente entra num negócio de loucura e fala, meu Deus, eu não aceito isso. Mas você não tá buscando milagre? O milagre, ele sempre vai acontecer num cenário improvável. As coisas estão caóticas. E o Senhor chega e tira você dessa situação. É incrível viver milagre. Mas a jornada, nós precisamos permanecer firme. Então, entenda que há momentos nessa jornada que o milagre é você. O milagre foi Marta falar assim, Jesus, eu continuo crendo. Né? Quando Jesus chega e fala assim, Marta, não é pra morte, Marta, ele vai ressuscitar. Marta não perdeu a fé. Ela disse assim, Senhor, eu continuo crendo em ti. Né? Eu sei que haverá o dia em que todos nós iremos ressuscitar. Marta, ela não ficou incrédula, ela não desviou porque Jesus não chegou na hora. Ela falou assim, não, eu sei que Lázaro foi para o céu, eu vou para o céu, um dia nós vamos nos encontrar lá, mas hoje, Senhor, eu tô tristinha porque as coisas não aconteceram aqui. Marta não perdeu a fé. Então, na jornada, o milagre é nós não perdermos a fé, porque as pessoas perdem, gente. O círculo se aperta e a pessoa perde a fé, elas espanam. Quando as pessoas, a gente fala assim, espera mais um pouco, porque se você esperar mais um pouco, o Senhor vai fazer, e a pessoa não aguenta. Ela abre mão, ela solta a mão de Jesus, fala assim, não quero mais ir por esse caminho. Quando você desiste na jornada do impossível, é você soltar a mão do nosso Pai e falar assim, não quero mais andar por esse caminho, porque esse caminho, tem caminhos que, eu não lembro, tem lugares que a gente vai, de viagem, né? Que para você ver uma paisagem extraordinária, você tem que passar por uma trilha, você tem que subir, você tem que descer um lugar mais rochoso. É desafiador aquele caminho. Mas para ver aquela paisagem, eu lembro que eu fiz uma viagem que aí as pessoas falam, nossa, aquela praia ela é incrível. É incrível a praia. Mas para você chegar lá, você tem que passar por um caminho um pouco. A gente subia, daqui a pouco a gente ia descer no meio. Era uma coisa assim. Mas quando chegava lá, eu falava assim, meu Deus, que lugar incrível. Valeu a pena o sacrifício. Então, a jornada do impossível é isso. É uma jornada que você tem, porque você vai chegar num lugar que não é um lugar que todo mundo chega. Só aqueles que perseveram. Então, eu quero te encorajar a pedir ao Senhor que te dê força, graça. Senhor, eu quero esse caminho, mas eu quero resistência para chegar até lá, com saúde emocional, física e espiritual. Eu não quero esmorecer no caminho, Senhor. Eu quero viver o impossível, mas eu quero força para chegar, para conseguir atravessar. Eu não sei o que vai acontecer. O Senhor não revela para Abraão tudo. Não revela. Talvez Abraão tenha se empolgado e pensado assim, nossa, agora eu zerei na vida, né? Sara não pode ter filho, mas agora eu vou ter filho porque o Senhor prometeu. Olha a promessa. Talvez ele tenha sentado no jantar com Sara e tenha falado assim, Sara, você não sabe, chegou a nossa vez. 75 anos, mas o Senhor falou que eu vou ser o pai de uma grande nação, que eu serei um grande povo, Ele vai me abençoar, eu vou ser famoso, eu vou ser uma bênção, e tudo aquilo que eu colocar minha mão vai ser abençoado, aqueles que me abençoarem vai ser abençoados, que amaldiçoarem o Senhor na hora vai fazer uma justiça. Sara, agora chegou a nossa vez. Sara chegou a nossa... Se prepara, Sara. Já começa a fazer a roupinha do menino, porque daqui a pouco você tá... Chegou a nossa vez. Só que aí, o que talvez Abraão não esperava e a gente não espera, é que teria uma longa jornada pela frente. E nessa jornada o Senhor se manifestava, mostrava que estava com ele. Não entregava o que ele queria. Não foi imediato. Ele teve que passar. Mas o Senhor fez muitos milagres nessa jornada. Nunca de acordo com o que ele queria. Tanto que ele fala assim, o Senhor falou que vai me dar, mas eu não sou nem pai. O Senhor falou que eu vou ter uma grande nação. Como que uma pessoa que não tem nenhum filho, né? O meu herdeiro vai ser o servo da minha casa, eu não tenho nenhum filho. Como é que eu vou ser uma grande nação? Tá tudo errado aqui, Senhor. Não tem como, E o Senhor falou, não, pode continuar, porque você vai ser. Pode continuar. Continua caminhando aí, porque eu vou fazer. A espera não pode matar a nossa esperança. A espera não pode roubar a nossa fé. A espera não pode fazer com que a gente tire as mãos, né? Largue as mãos do Senhor e volte para trás. Mas a jornada a gente vai colocar um foco. Eu aceitei a caminhar com o Senhor nessa jornada do impossível. Então eu vou até o fim, né? A palavra diz isso.
tu, porém, vai até o fim. E esse é o encorajamento que eu dou a você, que aceita, né, que quer andar e viver o impossível. Saia do lugar que você está. Saia, pergunta para o Senhor. Diga sim, eu aceito. E aí você vai sair desse lugar que você está e o Senhor vai te levar. Vai começar, né, essa jornada de milagre na sua vida e vai ser lindo. E você vai me contar. E o seu milagre vai edificar a minha fé. E o meu milagre vai edificar também a sua fé. E nessa jornada vai ter lágrimas. Mas sabe o que vai ser maravilhoso? É que nós estaremos juntas, segurando uma na mão da outra. Aí você fala assim, Fê, me ajuda, Fê, ora por mim. E eu falo, mulher, fique firme. E vai ter momentos que eu vou falar assim, gente, tá puxada. Aí vocês vão falar, mulher, fique firme. E nós vamos se ajudar nessa jornada, em apoio, né? Mas a nossa mão vai estar lá, ó, segurando firmemente a mão do nosso Pai. Amém? Deus abençoe, que essa palavra possa crescer no seu coração, mudar a sua mente, o seu entendimento, para que você consiga, então, entender que a sua vida é, sim, uma grande matéria-prima para o milagre. A gente olha assim pra gente e fala assim, o que pode sair daqui de mim? Não tenho nada para oferecer. Não tem nada de bom pode viver. Eu não tenho nada, sabe? Eu sou uma pessoa... eu tava conversando com uma pessoa ontem, ela falou assim pra mim, eu já tô desesperada, porque na minha idade eu não construí nada. Meu Deus do céu, eu tô em desespero. Né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Parece que o Senhor, ele não liga para isso. Ele fala assim, você pode não ter feito nada até agora, mas se você disser sim para mim, eu farei tudo na sua vida. Então, receba essa palavra e creia que o Senhor fará de você e em você o milagre, o extraordinário, o impossível. Amém? Beijo. Deus abençoe. Amo vocês. Até amanhã.